Dragão de Komodo, também grafado dragão de Cômodo, Varanus komodoensis, é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas de Komodo, Rinca, Gili Mota e Flores, todas localizadas na Indonésia. Pertence à família de lagartos monitores Varanidae, e é a maior espécie de lagarto conhecida, chegando a atingir 40 centímetros de altura e 2 a 3 metros de comprimento e até 166 kg de peso no caso dos maiores indivíduos. O seu tamanho vulgar é atribuído a gigantismo insular, uma vez que não há outros animais carnívoros para preencher o nicho ecológico nas ilhas onde ele vive, e também ao seu baixo metabolismo. Como resultado deste gigantismo, estes lagartos, juntamente com as bactérias simbiontes, dominam o ecossistema onde vivem. Apesar dos dragões de Komodo comerem principalmente carniça, eles também caçam e fazem emboscadas a presas incluindo invertebrados, aves e mamíferos. A época de reprodução começa entre maio e agosto, e os ovos são postos em setembro. Cerca de 20 ovos são depositados em ninhos de Megapodidae abandonados e ficam a incubar durante 7 a 8 meses, e a eclosão ocorre em abril, quando há abundância de insetos. Dragões de Komodo juvenis são vulneráveis e, por isso, abrigam-se em árvores, protegidos de predadores e de adultos canibais. Demoram cerca de 3 a 5 anos até chegarem à idade de reprodução, e podem viver até aos 50 anos. São capazes de se reproduzir por partenogênese, no qual ovos viáveis são postos sem serem fertilizados por machos. Os dragões de Komodo foram descobertos por cientistas ocidentais em 1910. O seu grande tamanho e reputação feroz fazem deles uma exibição popular em zoológicos. Na natureza, a sua área de distribuição contraiu devido a atividades humanas e estão listadas como espécie vulnerável pela UICN. Estão protegidos pela lei da Indonésia, e um parque nacional, o Parque Nacional de Komodo, foi fundado para ajudar os esforços de proteção. O dragão de Komodo é conhecido, para os nativos da ilha de Komodo, como ora, Buaya-Darat, crocodilo da terra, Ubiacaxasa, monitor gigante. Descrição: robusto e com aparência de dinossauro, pode medir até 3 metros de comprimento e pesar até 160 kg. Na natureza, um dragão de Komodo adulto normalmente pesa cerca de 70 kg, embora indivíduos de cativeiro possam ser consideravelmente mais pesados. De acordo com o Guinness World Records, um macho adulto médio pesa entre 79 e 91 kg e mede cerca de 2,60 metros, enquanto que uma fêmea média pesa entre 68 e 73 kg e mede 2,30 metros. O maior espécime selvagem já registrado possuía 3,13 metros de comprimento e pesava 166 kg. A cor de sua pele é cinzenta e marrom. Sua dieta baseia-se em porcos selvagens, javalis, cabras, veados, búfalos, cavalos, macacos, dragões de Komodo menores, insetos e até seres humanos. Também se alimenta de carniça de animais e, com o seu faro, pode localizar uma carcaça de animal a quilômetros de distância, sendo capaz de devorá-la por completo. Cada uma das 4 patas do dragão de Komodo possui 5 garras. No interior de sua mandíbula habitam bactérias letais, sendo que os animais que conseguem escapar de suas garras acabam morrendo por infecções. Para se alimentar de animais vivos, o dragão derruba a sua vítima com a sua cauda e depois corta-o em pedaços com os dentes. Quando trata-se de animal grande, como um búfalo, o dragão ataca-o sorrateiramente com uma mordida, e espera o animal morrer pela infecção produzida pelas bactérias. O lagarto segue a vítima durante algum tempo até que a infecção se encarrega de prostrá-la, quando é então calmamente devorada. Costuma comer primeiro a língua e as entranhas, suas partes preferidas. São ovíparos, colocando de 15 a 35 ovos por fêmea, na areia, ao final da estação das chuvas. Os ovos abrem-se depois de 6 a 8 semanas. Ao nascer, os pequenos dragões têm de 20 a 25 centímetros de comprimento. Vivem, em média, 50 anos.
Nas ilhas onde são encontrados, os dragões de Komodo são uma grande atração turística, apesar de haver registro da morte de um turista atacado por um dragão. Entretanto, normalmente não são animais agressivos, já que os habitantes locais convivem com eles diariamente nas praias. Dragões de Komodo. Existem outras espécies de lagartos gigantes, como o Varanus griseus, que é um animal terrestre, e o Varanus niloticus, que é um réptil com hábitos anfíbios, passando boa parte de sua vida na água. Vivem na África, sul da Ásia, Indonésia e Austrália. Variam muito de tamanho. O menor deles apresenta apenas 20 centímetros de comprimento. 2 casos de partenogênese desta espécie foram documentados em 2006. Sentidos. O dragão de Komodo usa a sua língua para detectar estímulos de sabor e cheiro, tal como em muitos outros répteis, com o sentido vomeronasal usando o órgão de Jacobson, um sentido que ajuda a navegação no escuro. Um dragão de Komodo na ilha Komodo usa a língua para mostrar o ar. Com a ajuda de um vento favorável e do seu hábito de balançar a cabeça de um lado para o outro enquanto anda, os dragões de Komodo são capazes de detectar carcaças a uma distância de 4 a 9,5 km. As narinas do dragão não são úteis para cheirar, pois estes animais não têm diafragma. Apresentam apenas algumas papilas gustativas na parte de trás da sua garganta. As escamas, algumas reforçadas com osso, têm placas sensoriais ligadas a nervos que facilitam o sentido do tacto. As escamas à volta das orelhas, lábios, queixo e das solas dos pés podem ter 3 ou mais placas sensoriais. O dragão de Komodo não possui um sentido da audição particularmente apurado, apesar do canal auditivo ser bem visível, e é só capaz de ouvir sons entre os 400 e os 2000 Hz. É capaz de ver até aos 300 metros, mas, como as suas retinas só possuem cones, julga-se que tem uma visão noturna. O dragão de Komodo é capaz de ver a cores, mas tem pouca discriminação visual de objetos estacionários. Anteriormente, pensava-se que o dragão de Komodo era surdo, pois um estudo relatou a ausência de agitação em dragões de Komodo selvagens em resposta a sussurros, vozes altas ou gritos. Isto foi contestado quando John Proctor, empregada do Zoológico de Londres, treinou uma espécime em cativeiro para sair da sua toca à espera de comida, depois de ouvir a sua voz e mesmo que ele não a conseguisse ver. Evolução. O desenvolvimento evolutivo do dragão de Komodo teve início com o gênero Varanus, que se originou na Ásia há cerca de 40 milhões de anos e migrou para a Austrália. Há cerca de 15 milhões de anos, uma colisão entre a Austrália e o Sudoeste Asiático permitiu que os varanídeos se deslocassem para o que é agora o arquipélago indonésio. Crê-se que o dragão de Komodo se diferenciou dos seus ancestrais australianos há 4 milhões de anos, estendendo a sua área de distribuição para este até a ilha de Timor. O fim da Idade do Gelo, com a subida dramática do nível da água do mar, formou as ilhas onde os dragões de Komodo habitam, isolando-os nas suas áreas de distribuição atual. Ecologia. O dragão de Komodo prefere lugares quentes e secos e tipicamente vive em zonas de pasto abertos, savana e floresta tropical em elevações baixas. Sendo um animal ectotérmico, pecilotérmico, está mais ativo durante o dia, apesar de exibir alguma atividade noturna. Os dragões de Komodo são maioritariamente solitários, juntando-se com outros apenas para acasalar e comer. São capazes de correr rapidamente em curtos disparos, até 20 km por hora, mergulhar até 4,5 metros e trepar a árvores enquanto novos usando as suas garras. Para apanhar presas que estão fora do alcance, os dragões de Komodo podem erguer-se nas suas patas traseiras e usar a sua cauda como apoio. Quando o dragão de Komodo atinge o estado adulto, as suas garras são usadas primariamente como armas, pois o seu grande tamanho faz com que trepar a árvores não seja prático. O dragão de Komodo, para se abrigar, cava buracos com os seus membros anteriores e garras, que podem medir de 1 a 3 metros de largura. Devido ao seu grande tamanho e hábito de dormir nestas covas,
é capaz de conservar o calor corporal durante a noite, diminuindo o tempo que precisam de estar ao sol para manter a temperatura corporal no dia seguinte. O dragão de Komodo caça tipicamente durante a tarde, mas permanece na sombra durante a parte mais quente do dia. Estes locais de repouso especiais, normalmente localizados em falésias expostas à brisa fria do mar, são marcados com fezes e a vegetação é eliminada. Servem também como local estratégico de onde emboscar veados. Dieta: dragões de Komodo em rinca. Os dragões de Komodo são carnívoros. Apesar de comerem principalmente carniça, também emboscam presas vivas com um ataque furtivo. Quando presas adequadas chegam perto de um local de emboscada de um dragão, este irá subitamente a carga sobre o animal e tentará atingir a parte de baixo da garganta. É capaz de localizar a sua presa através do seu olfato apurado, que consegue localizar um animal morto ou moribundo até uma distância de 9,5 km. Também já foram observados a deitar abaixo grandes porcos e veados com a sua cauda. Estes animais comem rasgando pedaços grandes de carne e engolindo-os inteiros enquanto seguram a carcaça com as patas anteriores. Para presas pequenas, até ao tamanho de uma cabra, conseguem engoli-las inteiras, usando as suas mandíbulas pouco articuladas, crânio flexível e estômago expansível. O conteúdo vegetal do estômago e intestinos são tipicamente evitados. Quantidades copiosas de saliva vermelha produzida pelos dragões de Komodo ajudam a lubrificar a comida, mas ainda assim a deglutição demora muito tempo, 15, 20 minutos para engolir uma cabra. Os dragões de Komodo tentam por vezes acelerar o processo espetando a carcaça contra uma árvore para forçá-las a descer a sua garganta, chegando a deitar árvores abaixo. Para prevenir que sufoquem enquanto engolem, respiram usando um tubo pequeno debaixo da língua que se liga ao pulmão. Depois de comerem até 80% do seu peso corporal numa refeição, arrasta-se até um sítio soalheiro para acelerar a digestão, pois a comida pode apodrecer e envenená-los se deixada por digerir muito tempo. Devido ao seu metabolismo lento, dragões grandes podem sobreviver com apenas 12 refeições por ano. Depois da digestão, o dragão de Komodo regurgita uma massa de cornos, cabelo e dentes, que está coberto num muco mal cheiroso. Depois da regurgitação, esfrega a cara na poeira ou nos arbustos para se livrar do muco, sugerindo que, tal como os humanos, não aprecia o cheiro das suas próprias excreções. Os animais maiores geralmente comem primeiro, enquanto os mais pequenos seguem uma hierarquia. O macho maior afirma a sua dominância, e os machos mais pequenos mostram a sua submissão usando linguagem corporal e silvos. Dragões de tamanho igual podem recorrer a uma luta livre. Os vencidos normalmente retiram-se, apesar de alguns já terem sido observados a ser mortos e comidos pelos vencedores. A dieta do dragão de Komodo é abrangente e inclui invertebrados, outros répteis, incluindo dragões menores, aves, ovos de aves, pequenos mamíferos, macacos, javalis, cabras, veados, cavalos e búfalos. Komodos juvenis comem insetos, ovos, osgas, e pequenos mamíferos ocasionalmente. Também podem consumir humanos e cadáveres de humanos, escavando corpos de sepulturas pouco fundas. Este hábito de saltear sepulturas fez com que os habitantes de Komodo movessem os seus cemitérios de solos arenosos para argilosos e que empilhassem rochas em cima delas para impedir os lagartos. Os dragões de Komodo podem ter evoluído para se alimentarem do elefante pigmeu cetodon que chegou a viver em flores, de acordo com o biólogo evolutivo Jared Diamond. Estes animais também já foram observados a assustar intencionalmente um veado fêmea na esperança de provocar um aborto espontâneo cujos restos pudessem ser comidos, uma técnica que também já foi observada em grandes predadores africanos. Como os dragões de Komodo não têm diafragma, não conseguem sugar água quando bebem, nem lambê-la com a língua. Em vez disso, eles bebem enchendo a boca com água, levantando a cabeça e deixando que a água desça pela garganta. Veneno e bactérias. Um dragão de Komodo a dormir.
Note as garras curvadas e compridas, usadas em lutas e na alimentação. Em finais de 2005, investigadores da Universidade de Melbourne concluíram que o Varanus giganteus, uma outra espécie de monitor, e a Gamidae podem ser venenosos. Pensava-se que mordeduras feitas por estes lagartos propiciavam infecções por causa das bactérias presentes na boca dos animais, mas a equipe de pesquisa mostrou que os efeitos imediatos eram causados por envenenamento ligeiro. Mordeduras em dedos de humanos por Varanus varius, um dragão de Komodo e por um Varanus calaris foram observadas, e todas produziram resultados semelhantes em humanos: inchaço rápido no espaço de minutos, interrupção localizada da coagulação do sangue, dor fulminante até ao cotovelo, alguns sintomas durando várias horas. Os dragões de Komodo possuem também bactérias na sua saliva, das quais foram isoladas mais de 28 estirpes gram-negativas e 29 gram-positivas. Estas bactérias provocam septicemia nas suas vítimas. Se uma mordidela inicial não matar a presa e ela escapa, irá normalmente sucumbir no espaço de uma semana devido à infecção resultante. As bactérias mais mortíferas na saliva destes animais parecem ser uma estirpe altamente mortífera de Pasteurella multocida, segundo estudos realizados com ratos de laboratório. Não há nenhum antídoto específico para as mordeduras de dragões, mas é normal sobreviver-se, se a área afetada for limpa e o paciente for tratado com antibióticos. Se não for tratado rapidamente, pode desenvolver-se gangrena à volta do local ferido, o que pode requerer que a área afetada seja amputada. Como estes lagartos parecem ser imunes aos seus próprios micróbios, muita pesquisa tem sido feita à procura da molécula antibacteriana na esperança que seja útil para a medicina humana. Reprodução. O acasalamento ocorre entre maio e agosto, sendo os ovos postos em setembro. Durante este período, os machos lutam pelas fêmeas e território agarrando-se um ao outro enquanto estão levantados nas patas posteriores. O perdedor é eventualmente deitado ao chão. Estes machos podem vomitar ou defecar enquanto se preparam para a luta. O vencedor da luta irá depois mostrar a língua à fêmea para receber informação sobre a sua receptividade. As fêmeas são antagonistas e resistem com as suas garras e dentes durante as primeiras fases do cortejo. Por isso, o macho tem de prender a fêmea totalmente durante o coito para evitar ferir-se. Outras cerimônias de acasalamento incluem machos esfregando seu queixo na fêmea, arranhadelas nas costas e lambidelas. A copulação ocorre quando o macho introduz um dos seus hemipênis na cloaca da fêmea. Os dragões de Komodo podem ser monógamos e formar um par estável, um comportamento raro em lagartos. Nesta imagem, a cauda longa e as garras são claramente visíveis. A fêmea põe os seus ovos em tocas escavados nas vertentes de uma elevação ou em ninhos abandonados de Megapodius reinvade, com preferência para os ninhos abandonados. A postura normalmente consiste de uma média de 20 ovos que estiveram em incubação durante 7 a 8 meses. A fêmea deita-se em cima dos ovos para os incubar e proteger até que eclodem por volta de abril, no fim da época chuvosa quando há abundância de insetos. Para os juvenis, a saída da casca é um processo cansativo. Eles usam um dente especial que cai passado pouco tempo. Depois de cortarem a casca, os lagartos recém-eclodidos permanecem dentro da casca durante algumas horas antes de escavarem para fora do ninho. Jovens dragões de Komodo passam grande parte dos seus primeiros anos em árvores, onde estão a salvo de predadores, incluindo adultos canibalescos, que fazem de dragões juvenis 10% da sua dieta. Segundo David Attenborough, o hábito de canibalismo pode ser vantajoso em suster o tamanho grande dos adultos, pois presas de tamanho médio são raras na ilha. Quando um jovem tende a aproximar-se de uma presa, rebolam em fezes e descansa em cima de intestinos de animais esviscerados para deter estes adultos esfomeados. Os dragões de Komodo tomam cerca de 3 ou 5 anos a se tornarem maduros, e podem viver até aos 50 anos. História: descoberta pela cultura ocidental. Moeda com um dragão de Komodo, emitida pela Indonésia.
Os dragões de Komodo foram documentados pela primeira vez por europeus em 1910, quando rumores de um crocodilo terrestre chegaram ao tenente Vincent van Sbroek da administração colonial holandesa. Notoriedade geral chegou depois de 1912, quando Peter Ovens, o diretor do Museu Zoológico em Bogor, Java, publicou um artigo científico sobre o tema depois de receber uma foto e uma pele enviada pelo tenente, juntamente com mais 2 espécimes de um colecionador. Mais tarde, o dragão de Komodo foi o fator principal que levou a uma expedição a Komodo por W. Douglas Burden em 1926. Após regressar com 12 espécimes preservados e 2 vivos, esta expedição forneceu a inspiração para o filme de 1933 King Kong. Foi também Burden que usou o nome Dragão de Komodo pela primeira vez. 3 dos espécimes foram empalhados e estão expostos no American Museum of Natural History. Estudos. Os holandeses, apercebendo-se do número limitado de indivíduos presentes na natureza, proibiram a caça desportiva e limitaram grandemente o número de indivíduos que poderia ser levado para estudos científicos. Expedições para a coleção pararam com a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, e não resumiram até a década de 1950 e 60, quando estudos examinaram o comportamento alimentar, reprodução e temperatura corporal dos dragões de Komodo. Por volta desta altura, uma expedição foi planeada em que um estudo longo seria feito sobre o dragão de Komodo. Esta tarefa foi dada à família Augenberg, que ficou na ilha Komodo durante 11 meses em 1969. Durante esta estadia, Walter Auffenberg e a sua assistente Putra Sastravan capturaram e marcaram mais de 50 dragões. A pesquisa feita pela expedição Auffenberg seria muito influente na criação de dragões de Komodo em cativeiro. Pesquisas posteriores à família Auffenberg esclareceram mais aspectos sobre a natureza do dragão, e biólogos como Cláudio Sophie continuam a estudar as criaturas. É isso, pessoal. Apesar de ser um animal assustador, o dragão de Komodo tem sua importância na fauna mundial. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!